Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Metodcast. Eu sou Milena Bione, fisioterapeuta e idealizadora desse projeto. Estamos no nosso 4º episódio e o objetivo do Metodcast é um podcast criado para promover saúde, trazendo muito conhecimento. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, o Dr. Júlio de Almeida. Eu vou falar um pouco do seu currículo. Dr. Júlio é formado na Universidade Federal da Paraíba em Medicina, especialista em cirurgia geral, residência médica em cirurgia geral, especialista e membro titular em cirurgia videolaparoscopia, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, membro da Federação Internacional para a Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos. Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Cirurgia Digestiva, pós-graduação em Cirurgia da Obesidade na Rede Dor, certificação em Cirurgia Robótica na Rede Dor, cirurgião geral estatutário do Estado da Paraíba. Muito obrigada, Dr. Júlio, em ter aceito o convite e estar aqui conosco. Muito obrigada. Eu gostaria de dar uma boa noite a todo mundo, agradecer a Milena pela essa oportunidade, porque quando a gente fala de saúde, nem é muito nem é pouco. O pouco que se fala já é importante, porque na minha área, e hoje o que a gente vai debater, o que a gente consegue ganhar para vencer essa doença já é muita coisa. Com certeza. Então é uma honra tê-lo aqui, em ter aceitado o convite. E o tema hoje é obesidade, cirurgia bariátrica e exercício físico. Dr. Júlio, vamos iniciar esse papo falando sobre obesidade. Eu fiz uma pesquisa e, segundo o Ministério da Saúde, em uma pesquisa realizada no ano de 2020, aproximadamente 60% dos adultos brasileiros já têm excesso de peso, o que representa 96 milhões das pessoas. Um índice bem elevado. A pesquisa foi realizada em 2020 e estamos em 2023. E eu gostaria de saber, doutor Júlio, a obesidade é uma doença? Sim, obesidade é uma doença. Inclusive, muita gente reluta a acreditar que precisa de tratamento. E é um tratamento sério, é um tratamento para a vida inteira, é um tratamento crônico. A ficha demora às vezes a cair, a chave a virar, mas a gente tem que entender que tem que ser um tratamento, e não é só do cirurgião, não é do fisioterapeuta, não é só do seu endócrino, ele é multiprofissional. Sim. E cada pessoa vai ter uma necessidade, ele vai apresentar doenças ao passar do tempo, e cada profissional ele tem que estar habilitado e saber lidar com aquilo e saber que o paciente tem que ser inserido nesse meio para que ele tenha bons resultados. Certo. A gente escuta muito falar em sobrepeso, obesidade, estou com sobrepeso. Há uma diferença? Qual a relação entre sobrepeso e obesidade? Então, isso é uma continha, pessoal, que vocês podem fazer em casa. O índice de massa corporal, o famoso IMC, nada mais é do que um coeficiente em que você vai pegar o seu peso e dividir pela altura ao quadrado. Isso vai nos dar um resultado. Quando você está compreendido entre 20 e 24, você tem o peso normal. Isso é baseado no seu peso e estatura. Certo. De 25 a 29, você está o quê? Sobrepeso. Então, isso se insere justamente nessa estatística que a gente acabou de ver aí da sua pesquisa. E a obesidade propriamente dita começa quando você tem de 31 a 34, é chamada obesidade grau 1, de 34 a 39, grau 2, é aí onde já tem o divisor de águas entre indicar o paciente a um tratamento cirúrgico e o tratamento clínico, mas só fazendo um parênteses em relação à primeira parte da obesidade, que seria 1, pacientes diabéticos, de difícil controle, que fazem controle glicêmico, fazem tratamento com insulina, não tem uma boa resposta, você pode fazer o tratamento cirúrgico, que seria a cirurgia metabólica. Certo. E, por fim, pacientes que têm o IMC acima de 40, que é o chamado obesidade mórbida, então esses pacientes, independente de ter algum tipo de comorbidade, já está autorizado sim a gente intervir e tratar, porque ele aumenta mais de 30% a 40% o percentual de você ter uma morte súbita, um infarto ou outros problemas degenerativos que acontecem e são adquiridos com o tempo de obesidade. Isso. Então a obesidade ela tem graus de obesidade. E a Isso. pergunta que eu queria fazer aqui,
a obesidade traz algumas complicações, algumas comorbidades. E quais são as complicações mais recorrentes em pacientes obesos? Olha, são tantas doenças que a gente fosse listar, a gente passava até despercebido. Mas só para você ter ideia, hoje você vai com sobrepeso, seu coração tem que trabalhar mais forte, você começa a adquirir a hipertensão arterial, isso é uma doença já secundária à obesidade. Você pode desenvolver o diabetes tipo 2, então seu índice de insulina começa a cair. A doença por si só é uma doença inflamatória crônica, pessoal, que ele leva a um distúrbio do órgão que produz a insulina, que é o pâncreas, e você adquire de forma secundária o diabetes ao longo desse tempo. Você pode ter degeneração das suas articulações ou piora de um quadro ortopédico que você tenha devido ao excesso da carga do peso que você adquiriu. Você pode ter salvas, paradas respiratórias, que a gente chama de apneia do sono, e ela pode ser leve, moderada e grave, de acordo com a obesidade, isso variando de pessoa para pessoa, que é um fator impactante, indicativo de cirurgia. Pacientes que têm esteatose hepática, com esteatohepatite, que seriam já alterações assim, voltadas para o bom funcionamento do fígado, já não estão tão presentes. Então, é uma gama de listagem que a gente tem isso regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, e lá todo mundo pode ter acesso e ver se você está inserido naquele rol ou não. Então, quando a gente vai fazer e avaliar um paciente, cada pessoa é uma pessoa única, a gente tem que avaliar. Inclusive, até pessoas de baixa estatura, por exemplo. A gente não só opera adultos. Hoje a legislação ela vai de 18 a 65, mas, por exemplo, a gente pode operar pacientes que tenham HIV, pacientes que tenham uso de doenças crônicas, por exemplo, um diabetes que evolui para o paciente fazer um tratamento renal crônico, isso ajuda na recuperação. Pacientes que vão submeter-se a transplante hepático, transplante de rim, porque você diminui a carga de peso e facilita a vida do paciente no pós-operatório. Então, assim, são inúmeras, vamos dizer, abordagens que muitas vezes não são faladas no dia a dia. Isso, né? Com certeza. E como você falou, doutor Júlio, as doenças musculares e ósseas, no método, quando chega até nós um paciente que é possível identificar a obesidade ou que ele está com sobrepeso e consigo ele traz diagnósticos de sobrecarga articular, nós direcionamos muitas vezes a um acompanhamento nutricional, a outros profissionais, e é muito engraçado. Pacientes sedentários, o sedentarismo cria um ambiente favorável à obesidade. Então, lá no método, nós, quando avaliamos os nossos clientes, tentamos identificar qual o nível de sedentarismo esse cliente, esse paciente apresenta. Muitas vezes, como é o seu dia a dia, como é a sua rotina. E o sedentarismo, doutor Júlio, qual é a relação? Todo obeso é sedentário, a relação do sedentarismo com a obesidade? Veja só, primeiramente, parabenizar esse seu incentivo ao tratamento dessas pessoas, porque a gente liga muitas vezes a atividade física como uma coisa banal, então assim, que não traga prazer, mas pelo contrário, o que a gente mais vê é quando a gente consegue resgatar uma vida, aquela vida estava sofrendo com uma pressão alta, não conseguindo deambular, muitas vezes sem conseguir cruzar uma perna, calçar um sapato, fazer seu asseio. Brincar com sua netinha no chão, então, se agachar. Você começar a ter limitações de suas funções corriqueiras. E quando você reabilita o paciente, e a gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai apresentando o quê? Sarcopenia. O que é isso? É uma doença que vai consumindo, que é a idade, músculo, osso, por isso que a mulher tem que estar sempre fazendo reposição hormonal ou fazendo densitometria para ver porque ela perde muito, as anemias. Então, assim, são várias as doenças correlacionadas. E quando a gente tenta resgatar o paciente, como eu falei anteriormente, é um paciente para vários profissionais. Então, esse é um pilar essencial, é a reabilitação. Hoje, eu procuro, dentro da minha correria no dia a dia, entre consultório, entre uma cirurgia, ou de manhã bem cedo ou tarde da noite, sempre procuro estar presente fazendo atividade física. Mas, doutor, se eu tenho obesidade? Não, isso aí é uma prevenção.
o que mantém o cidadão em bom estado geral é um equilíbrio entre mente e corpo. Isso. E se você consegue trabalhar ambos, você vai estar bem-sucedido. Se você trabalha pelo menos a parte, vamos dizer, física, a gente está dando uma condição de eu manter melhores condições de postura, isso melhora a minha imunidade, isso melhora minha condição de envelhecimento. Isso é muito importante. Envelhecer com saúde. Verdade. E é muito interessante, como voltando ao assunto da avaliação no método, nós avaliamos força, muscularidade, e o que é percebido é que a gente acha que o obeso ele não tem músculo, mas é possível identificar que há obesos com muscularidade. Muitos deles, a maioria, não apresentam. É necessário prescrever exercícios resistidos para manutenção e promoção da massa muscular. Então, por isso que a nossa avaliação, antes de iniciarmos qualquer prescrição de exercícios, é bem detalhada. Doutor Júlio, a gente falando muito de obesidade, eu conheço pessoas, e lá no método tem pacientes que buscaram a cirurgia bariátrica Sim. para melhorar sua qualidade de vida e alcançaram grandes resultados. Então, eu gostaria de saber o que é a cirurgia bariátrica e quando a cirurgia bariátrica é indicada. Então, a cirurgia bariátrica, bari quer dizer corpo, perda de peso, ela foi assim, idealizada, né, desde a década de 60 aqui no Brasil e foi se difundindo ao passar dos anos. Hoje, bem menos, mas vocês imaginam quanto antes a gente sofria o profissional que fazia o tratamento da obesidade, esse negócio não dá certo. Isso é uma coisa... havia uma resistência até de próprios colegas médicos, né? Até pouco tempo. E de aceitar o tratamento da obesidade como um método de você salvar vidas. Sim. Hoje a gente conseguiu desmistificar, o tempo traz todos esses resultados e a gente consegue hoje identificar quando é necessário fazer uma cirurgia ou quando o tratamento é clínico, seja por dieta, seja através de remédios, ou seja, através de uma atividade física associada. Então, a obesidade é um tratamento para a vida inteira e cada pessoa é assistida de uma forma individual. Certo. Quando você fala em relação à atividade física, isso é muito bom, a reabilitação. E o que é que a gente mais observa? Eu tenho o costume de sempre estar dando atenção aos meus pacientes, porque eu acho que é isso que faz a diferença em relação a você Claro. estar mais perto um do outro. Isso ganha confiança e você mostra o que você faz no seu dia a dia. Não por vaidade ou por querer fazer, mas para você mostrar o que eu estou pretendendo para ele, eu faço também. Motivação, né? Motiva as pessoas. Então, as pessoas vão ver, volta e meia eu boto um olhinho, bato uma palminha quando você está na academia, porque os pacientes sabem, como também eu boto e mostro quando eu estou fazendo alguma atividade física, para mostrar a importância. Sim. Isso é muito bom. Isso traz saúde, isso incentiva pessoas, isso resgata vidas. Isso. Eu sempre falo, já falei em outros podcasts, que o exercício físico é um medicamento. É uma dose diária, é realizar aquela constância continuamente para alcançar resultados, para melhorar a sua qualidade de vida. E voltando para o tema da cirurgia bariátrica, eu sei que um dos benefícios é a perda de peso. Existem outros benefícios que a cirurgia bariátrica traz para a vida dos pacientes? Com certeza. Toda doença, seja uma doença maligna, por exemplo, uma neoplasia, ou qualquer outra doença, quando a gente trata de forma rápida, né, determinada e contundente, a gente tem bons resultados. Diferente da gente pegar e tratar uma doença no estágio bem avançado. A obesidade não é diferente. Quanto mais tempo de obesidade, mais desgaste osteoarticular a gente vai ter. Pior vai ser o controle da pressão arterial. Sim. Vai desenvolver um diabetes. Aí o diabetes já abre uma gama de doenças associadas. O paciente pode começar a comprometer a visão, perder a visão. Sim. Ele começa a ter problemas da natureza de filtração pelo rim. Então, onde nasce justamente os pacientes renais crônicos. Um dos pilares e origem é do diabetes. E também a parte de sensibilidade. A gente começa a ver que tem formigamento nas mãos, nos pés. A gente começa a ver que a perna fica tingida com algumas Sim. máculas,
que seriam umas pintas relacionadas à doença vascular. O paciente começa a ter dificuldade de vascularização, e aí onde a gente vê aquela questão de muitos pacientes que evoluem de forma crônica e mais tardia amputam pernas. Isso. Então é muito triste a gente ver isso aí, o paciente chegar aí, nos dias de hoje e não reconhecer, por exemplo, que a obesidade a gente pode tratar e resgatar vidas de forma bem precoce. Isso. Voltando para o tema do exercício físico, já que você tem falado, doutor Júlio, eu acredito que a cirurgia bariátrica é uma mudança de hábito de vida, e um dos critérios para a mudança de hábito de vida é o exercício físico. Voltando para o método, nós lá no método trabalhamos com vários recursos: a musculação terapêutica, exercícios aeróbicos, funcionais resistidos e o Pilates. Tudo isso é como forma de reabilitação e promoção de saúde. O exercício físico é vida. E eu gostaria de saber, você já falou um pouco da importância do exercício físico para pacientes obesos e para pacientes com sobrepeso. E para o pós-bariátrica, qual a importância do exercício físico? Então, o paciente, primeiramente, independente de você ter obesidade ou não, já tem algumas pesquisas que já mostraram em trabalhos que a manutenção de peso, porque achar que a cirurgia bariátrica ou qualquer outro método vai ser uma mágica, vai ser a solução dos seus problemas, não é assim. Ele é uma ferramenta ideal, quando bem indicada, cumprindo aqueles critérios objetivos, para resgatar você numa condição de saúde que você já estava debilitado para uma condição de normalidade. Então, a manutenção quem faz somos nós. Então, os hábitos de vida que você falou, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, tanto que a gente prima para que o paciente, quando ele tenha no pós-operatório, ele seja mais rico em proteína. Por quê? É aquele velho assunto que a gente falou da sarcopenia, melhorar a reabilitação, melhorar a musculatura, evita você ficar com dificuldade de flacidez. Então, porque a gordura ela ocupava partes do corpo, então sua silhueta muda. Então, você fica com excesso de pele. Então, a musculatura ajuda a prevenir esse tipo de problema. Isso. E uma coisa bem interessante, voltando para o assunto da atividade física, esse mesmo estudo mostra o seguinte, que o ideal é fazer 300 minutos por semana de atividade física. Então, você pode dividir isso em 7 dias, vamos dizer, 1 hora por dia de atividade física. Aí vai ser de acordo com o seu gosto, o esporte que você gosta, sua disponibilidade. Então, saber que você tem lá no método essa variedade, isso é muito importante para o paciente, porque ele vai ser acolhido. Eu entendo que você vai avaliar ele da melhor forma possível, dentro das suas condições, para saber até que tipo de exercício ele deve fazer ou não. Isso. E associado a isso, a gente acha que, eu vou fazer minha atividade física e vou ter meu dia do lixo. Isso eu ouço diariamente no consultório, né? A gente vai botar o pé na jaca, a gente vai, no final de semana eu vou comer de tudo. Não é que não possa, é a questão do bom senso. O que é que a gente calcula e a gente vê como, vamos dizer, uma boa progressão do paciente, não é só aquele que opera de bariátrica, não, mas no dia a dia. Sim. É o índice de massa corporal. Então, você vai fazer um exame chamado, não só o cálculo matemático, mas a bioimpedância. Então, qual é a vantagem da bioimpedância? Ela vai mostrar se você tem retenção hídrica, como é que está o compartimento vascular, como é que está a sua condição de massa magra, de massa gorda, seu gasto energético basal. Isso é muito importante, pessoal, porque assim, cada pessoa diferencia da capacidade de calorias que você precisa. Então, aí eu já estou entrando na parte do nutricionista, mas só para vocês entenderem que se eu tenho um gasto de 2.000, né, minha necessidade basal, se eu vivo com isso aqui, é o mínimo que eu preciso para sobreviver. Então, o excedente, se eu não tenho um gasto através da atividade física, se eu ultrapassar, aquilo ali vai ser transformado, né, através de métodos, vamos dizer, fisiológicos. A gente sabe que a gordura e a glicose, ela é transformada e estocada em órgãos. É onde começa a esteatose, é onde começa o sobrepeso, aí daqui a pouco a gente vira obeso e os graus vão aumentando. Então, a importância da atividade física, atrelada ao paciente saber
quanto deve comer. Por isso que a obesidade é uma doença complexa e faz parte de muita gente trabalhando em conjunto para que a gente tenha sucesso. Uma equipe multiprofissional. Exatamente. É o próximo tema que eu ia falar mais uma vez de um método. Lá no método temos uma nutricionista que atende. A gente viu a importância e a necessidade do atendimento de uma nutricionista. Na avaliação, como eu disse, quando identificamos que o paciente está com sobrepeso ou obeso, já encaminhamos ou orientamos para que eles busquem e procurem um acompanhamento nutricional. Alguns já trazem a sua avaliação da bioimpedância, que a gente dá uma analisada na taxa metabólica, índice de massa corpórea, massa magra, e aí a gente vai alinhando qual o recurso necessário, se são os exercícios resistidos, se é a musculação terapêutica, ou se também ele tem o objetivo da perda de peso. A gente calcula a frequência cardíaca ideal e máxima, eles são monitorados ou por uma comorbidade, por ser hipertenso, cardiopata, a depender da necessidade, ou para alcançarmos mais resultados. A gente tenta atingir o nível de frequência cardíaca máxima, se for possível, e por precaução, caso ele apresente alguma comorbidade, a frequência cardíaca ideal. Doutor Júlio, como acontece, explique para a gente como acontece a perda de peso no pós-bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica, ela vem como uma ferramenta, como a gente havia falado, e existe duas grandes técnicas que são feitas hoje no Brasil. Sim. É o sleeve e o bypass. Toda a perda que a gente tem é por saciedade precoce, porque a gente vai mexer numa gama de produção de hormônios que eles vão ser diminuídos, que são aqueles hormônios que dão a compulsão, que dão a vontade de comer. Quem não já ouviu? Eita, hoje eu tô aperreado, eu vou comer ali uma torta, um pedaço de chocolate, porque aquilo me acalma. Não é porque a comida leva à acalmia. Isso é um ciclo vicioso porque ela libera outros hormônios, dentre eles a serotonina, que dá uma sensação de bem-estar. Então você procura refugiar os seus problemas desviando na alimentação. Então, se aquele paciente que torna-se ansioso, ele volta a comer, ele ultrapassa a sua capacidade energética basal, ele vai começar a ganhar peso, ele vai ter o sobrepeso e assim por diante. Então, é muito importante a gente estar lidando com situações diferentes, porque cada pessoa tem uma resposta e um tratamento específico. Isso. Né? E quando a gente vê que a sua preocupação, você tem todo um detalhe de cuidado com o paciente, seja hipertenso, você começa a dar segurança e seriedade ao trabalho. Isso é muito importante. Isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que todo profissional, seja da área médica e coesos, vamos dizer assim, que são as pessoas que andam junto de mão dadas, a gente tem que trabalhar em harmonia todo mundo, porque pode-se entender que o paciente que tem a obesidade, que hoje é o tema em questão, ele seja só do doutor que operou, ou não, ou só do endocrinologista, ou só do cardiologista. Não, pessoal, é de todo mundo, porque todo mundo vai ter ali uma soma para chegar a um todo. Isso aí faz a diferença na manutenção. O paciente não pode achar que perdeu peso e abandonar seus médicos, os doutores que fizeram com que ele chegasse lá. Muita gente hoje, quando a gente faz a cirurgia, às vezes abandona, às vezes dá um puxão de orelha, peça que retorne, a gente tem que fazer os exames, a gente tem que fazer a revisão, porque é igual a comprar um carro. Não adianta eu comprar uma Mercedes achando que é o melhor carro do mundo, e é um carro de boa qualidade, mas eu não troco um óleo, eu não faço uma revisão, um dia vai quebrar. Então, se eu não faço exames periódicos, seja dentário, seja a mulher fazer uma avaliação ginecológica, seja fazer um check-up no cardiologista, enfim, você vai apresentar algum problema algum dia. Sim. Então, se você faz e tem essa frequência, esse cuidado com você mesmo, que é seu bem maior, é sua saúde, você está cuidando e dando exemplo para muita gente. Isso. A obesidade é uma doença metabólica, né, que acomete várias funções em nosso corpo, no corpo do obeso. E, doutor Júlio, voltando para o tema da cirurgia bariátrica, eu acho que as pessoas têm muita curiosidade e medo. Isso. Quem tem o desejo de realizar a cirurgia bariátrica apresenta um medo porque escutam falar muita coisa. E eu gostaria de saber quais são os riscos após a cirurgia bariátrica. Pode-se levar uma vida normal? Explica pra gente. Pronto, você tocou num assunto bem importante. O que a gente mais vê hoje no consultório, quando a gente vai fazer a primeira entrevista, normalmente o paciente demora de 4 a 5 anos para ter
vamos dizer, a coragem. Mas por que motivo, Milena? Eu estou falando isso. Muita gente não enxerga, né, que está precisando de ajuda. Sim. Outros até sabem que precisa de uma ajuda médica para fazer o tratamento, vou dizer, cirúrgico, Sei. mas não tem um apoio familiar. O marido acha que é preguiça, ou a esposa, ou quem quer que seja, um familiar mais próximo. Ah, se fechar a boca está resolvido, isso é porque não vai caminhar, mas toda a obesidade, de uma forma geral, é um distúrbio fisiológico e hormonal que bloqueia, muitas vezes, a atividade física, a condição de você perder peso, diminui o que a gente chama de metabolismo, que é a condição de você ter uma maior quantidade energética gasta no seu dia a dia. Então, não é culpa do paciente obeso. Muitas vezes o preconceito maior que leva a isso. Verdade. Nesse segundo ponto, a questão de você identificar quando o paciente tem, isso aí é o que a gente falou anteriormente. O índice de massa corporal você pode fazer em casa. Você se pesa, faz a medição, pede para alguém fazer sua medição e faz esse coeficiente. Então, eu estou dentro do peso da minha normalidade? Será que eu já estou com sobrepeso? Será que eu estou com obesidade? Então, isso a gente pode fazer como um divisor de águas. E quando esse paciente chega ao consultório para fazer essa avaliação, a gente, primeiramente, entende quais são os anseios, quais são os problemas, quais são as doenças correlatas, o que é que esse paciente já fez, se ele já tentou fazer um tratamento prévio, se ele já passou por algum médico, se ele já fez algum uso de remédio. Então, é muito vasto essa avaliação e é uma consulta bem longa, uma consulta que a gente tem que entender como funciona aquela vida, o que foi que levou a ele chegar a isso. E todos esses transtornos, né, que você passa por uma vida, seja pela obesidade propriamente dita, ou porque você não tem um apoio familiar, é o que retarda, muitas vezes, o desconhecimento. E obesidade, ela tem que ser encarada de forma direta, né? Não pode abandonar isso aí como postergar ou esperar que isso seja um dia que a gente passe mal para você virar a chave e entender que aquilo ali é o momento ideal. E aí já é tarde, muitas vezes. Isso. Pelo que você falou, doutor Júlio, a consulta é bem detalhada para que seja tomada a decisão do procedimento, da cirurgia bariátrica, a motivação, como falou, a questão da família. Existem problemas emocionais envolvidos, muitos pacientes, muitas pessoas se entregam e, como eu disse, o sedentarismo acaba sendo favorável para o paciente ser obeso. E eu sempre falo aqui no podcast, no Metodicast, a importância dos profissionais de saúde ter empatia, olhar para o paciente com cuidado, com amor. Eu tenho certeza que pacientes obesos não carregam consigo só questões metabólicas, de comorbidades. Existem questões emocionais, de tristeza, depressão, que favorecem ainda mais para não jogarem a toalha, não buscar um tratamento. E eu tenho certeza que você tem ouvido muito no seu consultório o que eles relatam, as suas dificuldades, os traumas que carregam. Com certeza. Não é isso, doutor Júlio? Exatamente. Só lhe responder na outra pergunta, em relação, porque a gente, às vezes, o desconhecimento é que leva a muita confusão, pessoal, seja qual for a área. E nada melhor do que tirar as dúvidas com o seu médico, com uma pessoa que seja preparada, com uma pessoa que estudou, porque conversa de corredor de pé de orelha é o que mais tem hoje no dia a dia. E voltando à questão de riscos, vocês sabem quanto é o risco hoje, que a gente chama de morbidade em relação à cirurgia bariátrica? Não. É igual uma cirurgia de vesícula, é igual um parto, às vezes até menor, porque em equipes bem treinadas, os pacientes eles já têm um treinamento, a equipe já está engajada naquela metodologia, você tem uma preparação. Claro, a parte de insucessos pode acontecer, seja qual for a área profissional, mas o índice de complicação e de morbidade hoje na cirurgia bariátrica é muito pequena. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar e deixar o medo de lado,
Porque o medo maior é você viver com a doença. O que eu estou entendendo da sua fala, do seu relato é que você não está indicando a cirurgia bariátrica. Claro. A necessidade de buscar uma melhora da qualidade de vida, do exercício físico, de buscar outros recursos, caso não alcance os seus resultados, caso já tenham buscado vários tratamentos, sim, a cirurgia bariátrica pode ser uma indicação, uma hipótese a ser alcançada. Isso é importante você falar. Como a gente atende muitos pacientes com obesidade, então, muitas vezes, o paciente já apresenta uma comorbidade, por exemplo, uma pressão alta, mas ele está com obesidade grau 1. Doutor, eu quero me operar. Posso? Não. Você não faz parte do contexto que teria indicação para fazer, porque você não tem o peso ideal para fazer. E vice-versa. Tem aquele paciente que tem obesidade grau 2, mas não tem a comorbidade. Sim. Então, a gente fica muitas vezes limitado, porque a gente tem que trabalhar com seriedade. Então, tem que ter todo esse aparato de indicações para poder, vamos dizer, o plano de saúde, hoje que é o que a gente mais trabalha, autorize, são critérios objetivos. E quem autoriza não somos nós, é o auditor. E quando você vai se preparar para a cirurgia bariátrica, você não tem só indicação como um voto único do seu cirurgião. Ele vai fazer o divisor de águas para que você consiga ou ter o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico, mas ele precisa de um laudo de um psicólogo, nutricionista, do endócrino, avaliação cardiológica, pneumológica, nutricional. Então, cada profissional vai emitir um laudo dizendo como está a sua condição de saúde. Não é assim, eu vou fazer uma cirurgia, estou perdendo peso, estou obeso e quero fazer uma cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não é vaidade, não é para estética, cirurgia bariátrica é para trazer saúde. É para resgatar vidas e fazer com que essas vidas se prolonguem, porque quanto mais tempo de obesidade, principalmente a obesidade mórbida, a gente vai abreviando o tempo de vida. Sim. E a gente muitas vezes só se dá conta. É igual a quem foi assaltado. Foi assaltado a minha casa do lado, o vizinho gradeou, assaltou a do outro, gradeou a da frente. A minha nunca vai acontecer. O dia a casa cai. Então, é muito importante a gente ter isso aí como uma orientação, um norte para ser buscado. Isso, e na sua fala você fala muito da importância do exercício físico, da educação alimentar, de buscar outros profissionais, da família estar atenta que aquele paciente, que aquela pessoa não está conseguindo sozinho alcançar os resultados. Muitas vezes inicia já na infância, doutor Júlio. Exatamente. Vamos esquecer um pouquinho da cirurgia, vamos falar sobre a pessoa que tem ou sobrepeso ou que se identifica. Ou então, por exemplo, aquela vida que foi resgatada, que antes não tinha, pelo devido à obesidade, uma condição de fazer uma prática do exercício físico, e hoje toma gosto por corrida. Eu não consigo correr. Eu sou mais fã da atividade da musculação, porque eu não tenho resistência para correr. Mas hoje, quantos pacientes a gente opera que corre 5, 10 quilômetros, que viram ciclistas, que começam a jogar tênis? Ou seja, a gente vê a felicidade resgatada na vida daquelas pessoas. E quando a gente fala em relação à atividade física, pronto, eu sou prova viva que eu me adapto, e isso não é desculpa, pessoal. Tô cansado. Hoje tá chovendo. Não, seja dia, seja sol, eu só não vou se houver algum problema que eu não tenha tempo naquele momento para ir. Mas eu sempre reservo. Mas, doutor, o senhor é obeso? O senhor fez a bariátrica? Não, se precisasse, eu seria um candidato. Se você fazer atividade física é ruim, depende muito do que você gosta. Por isso você tem que se identificar com o esporte, né? Porque você consegue ter longevidade. E quando você faz isso aí com determinação, você inspira pessoas. Isso é muito importante. Por isso que eu falo a importância do profissional ter o olhar para identificar que perfil de paciente é aquele que está buscando a atividade física, e lá no método nós temos esse cuidado. Não importa, como você disse, se é uma corrida, se é a dança, se é a zumba. É interessante o paciente buscar o movimento cura, o movimento trata, o movimento reabilita. Eu voltando a falar mais uma vez, a obesidade, os traços de obesidade já inicia na infância, na adolescência? Também. Por exemplo, a gente vê hoje pacientes com obesidade, por quê?
é esse desequilíbrio entre a atividade física e a sua quantidade de energia que você precisa ingerir durante o dia. Mas isso, da década de 50 em diante, houve o quê? A globalização. Então, hoje, tudo a um toque de um celular, a um simples programa no seu smartphone, você consegue ter comida de forma farta, né? Essa é a facilidade do mundo moderno. O iFood. Isso, exatamente. Não botando culpa em ninguém, mas assim, a facilidade do mundo moderno fez com que você acomodasse. Antigamente, a gente tomava refrigerante no final de semana, pelo menos eu fui criado assim. A gente tinha limitações, a gente tinha que saber aprender a dividir, a gente tinha que aprender muitas outras coisas. Hoje o mundo dá muitas voltas, mas a obesidade começa de criança sim, justamente por esses erros inatos que a gente chama da alimentação. E muitas vezes é culpa dos pais. Eu prefiro estar em paz, sei lá, e deixar meu filho feliz, é melhor estar certo do que ter paz e vice-versa. Então você oferece uma comida mais calórica, você muitas vezes não se preocupa com a atividade do filho, se ele está fazendo um esporte ou não. Então, assim, muitas vezes você só se dá conta quando chega na obesidade. E hoje a gente consegue operar o paciente com obesidade a partir dos 18 anos, pela legislação vigente. A gente até tem alguns casos que estão querendo baixar essa numeração para... Mas, assim, nada ainda aprovado pela Agência Nacional de Saúde, que tenha como colocar isso em prática. E muitas vezes o paciente tem obesidade e não consegue resolver da forma clínica e tem que esperar chegar à idade certa para poder fazer quando indicada a cirurgia. Isso. Acaba que o paciente está na zona de conforto, abre a geladeira, pega uma comida que está ali mais fácil, pede um hambúrguer e assim vai virando um vício, uma rotina. Por isso que, mais uma vez, a gente fala da importância do familiar, ter um olhar, ver que é uma doença que está precisando de ajuda e acompanhamento profissional. A obesidade, eu tenho certeza, se eu estiver errada, doutor Júlio, você me corrige, traz consigo muitos problemas emocionais. Com certeza. Problemas de autoestima, de socialização. Isso. O obeso, ele tende a ficar em casa, por isso que eu falei do sedentarismo, por vergonha, por não estar no padrão da sociedade, que a sociedade tem exigido hoje, e não é fácil. Muitas vezes eles não conseguem sozinhos e precisa de acolhimento, um profissional que acolhe, que cuide, que entenda quais são realmente os problemas, não apenas metabólicos, às vezes em casa, de um filho, emocionais de verdade. É verdade. Isso que você falou é justamente o que a gente debateu anteriormente em relação ao preconceito. Sim. Às vezes você sabe que precisa, não tem um apoio. Sim. Às vezes a pessoa orienta aquela pessoa que está próxima a você, seja seu pai, sua mãe, o marido ou a esposa, mas você não tem coragem. Às vezes um amigo, não, isso não presta, é bullying. Então, assim, a pessoa tem muita resistência porque em terras, vamos dizer assim, desconhecidas, né? Todo norte é qualquer lado. Você não tem como saber se está fazendo o que a forma certa. Então, por isso que é importante procurar ajuda médica. Em relação à parte de tratamento, isso é muito individual e depende de cada profissional fazer um pouquinho da sua parte, né? Sim. Um pouquinho para que você consiga chegar até lá. Isso. No método a gente tem esse olhar no acolhimento dos nossos clientes. Às vezes não é fácil chegar no exercício físico, seja na academia ou no Pilates. Com o estereotipo, eles ficam com vergonha de dar o primeiro passo. Então, quando o profissional tem um olhar, acolhe, faz o ambiente confortável para que aquela pessoa se motive em estar ali e tem a necessidade de ser bem acompanhado. Então, eu acho que nós, profissionais, temos que ter mesmo esse olhar empático, do cuidado. Com certeza. Não é só tratar questões metabólicas, e sim fazer a diferença na vida das pessoas, né? Com certeza. E, doutor Júlio, muito obrigada. O bate-papo nos trouxe muito conhecimento. Eu tenho certeza que o pessoal aí, o Instagram de doutor Júlio vai estar aí para que vocês tirem dúvida. Ele está lá sempre postando exercício físico, uma caixinha de perguntas, mas eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço.
Parabenizo você pela iniciativa, porque você faz parte do pilar que também a gente faz o tratamento. E como eu disse a você, não é só o médico que trata isso, o paciente que tem obesidade ou não, ele precisa ter um acompanhamento muito profissional, seja do educador físico, Sim, do seja fisioterapeuta. de algum fisioterapeuta, se ele houver alguma necessidade de osteoarticular, seja do cardiologista ou qualquer profissional que esteja engajado no tratamento da obesidade. Então, e voltando ao assunto da questão Sim. mental, é muito importante o equilíbrio entre o corpo E a mente. Então, isso anda e tem que andar junto. Isso. Então, você tem parabéns por essa, vamos dizer, esse leque de opções, esse acolhimento que você dá ao paciente, que isso faz todo o diferencial. Isso, e quando eles alcançam resultados que melhoram a sua autoestima, sentem-se mais motivados, se socializam, melhoram as relações, é valioso para nós, é o nosso resultado, Pronto, né? você tocou numa condição que é justamente a questão. Hoje, 75% a 80% das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica são mulheres. Ah, mas é porque o homem se cuida menos. Mas não é só questão de vaidade. É porque a mulher, por si só, é um indivíduo muito mais vaidoso do que o homem, dependendo de pessoa para pessoa. Mas, normalmente, o sexo feminino é Mais vaidoso. independente. Então, à medida que você ganha peso, você vai começando a perder a vontade de sair, você perde o gosto de se arrumar, você perde a vontade de comprar uma roupa, você já começa Nada a se fica sentir bom. feia, você já começa a mexer com o seu emocional. Isso. Não é culpa de ninguém escolhe ser obeso, mas como também traz problemas, vamos dizer, orgânicos, a parte mental é onde chega justamente esse problema. Essencial. Então, os homens também têm que se cuidar, Tem que se cuidar, procurar tem que sim. tratamento e ser mais vaidosos. Muito obrigada, doutor Nada. Júlio. Pessoal, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Método Question. O 4º episódio vem aí, eu conto com vocês. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem, curtam. Muito obrigada e até a próxima.